Meus caros irmãos, minhas caras irmãs, graças à misericórdia divina, graças a Deus, aqui estamos nós com mais essa doce oportunidade de refletir, de pensar acerca de um tema evangélico nessas atividades que têm então caracterizado os trabalhos desenvolvidos no Grupo Espírita da Prece, ou pelo Grupo Espírita da Prece, não é? Cuja sede física fica na cidade de Lavras, ao sul de Minas. Bom, para esse nosso momento, o que os companheiros da casa propuseram como tema foi uma passagem evangélica, onde nós vamos encontrar no Evangelho do apóstolo Mateus, no capítulo 17, os versículos de 11 a 19. Essa é uma passagem evangélica que, pelo que tudo indica, é algo que de fato aconteceu, foi uma vivência, ocorrida aí diretamente junto de Jesus, onde 10 leprosos, se achegam, se colocam no caminho de Jesus, por ocasião de um deslocamento que o bom mestre fazia na direção de Jerusalém, passando entre a Samaria e a Galileia. No relato bíblico, em um pequeno povoado, nesse caminho que Jesus fazia, esses 10 leprosos se postam a uma certa distância de Jesus, se dirigem a ele como mestre, naquele entendimento de mestre, significando aquele que se encontra em uma posição mais acima, aquele que se encontra em uma condição melhor para, inclusive, ensinar, para, inclusive, esclarecer aqueles que se encontram mais abaixo. Bom, e esses leprosos, se dirigindo assim a Jesus, eles vão pedir ao bom mestre que o bom mestre se compadeça deles, que o bom mestre tenha compaixão da situação em que eles se encontram. E Jesus, naturalmente, então, percebendo a situação, a gente imagina, inclusive, Jesus sentindo o que ia na alma daqueles homens. Jesus recomenda que eles se coloquem a caminho e que eles possam, então, ir mostrar aos sacerdotes que eles, então, estavam curados, que o mal que os havia acometido do ponto de vista físico estava ali agora solucionado. E nessa recomendação que Jesus faz, no relato bíblico, esses 10 irmãos, esses 10 companheiros se colocam a caminho. E no caminho eles percebem que então eles estavam curados. Eles percebem que de fato eles estavam limpos daquela lepra que lhes cobria o corpo. E o relato bíblico ainda continua sinalizando de que um deles, um dos 10, que era samaritano, isso é importante para as reflexões que vêm a seguir, ele retorna, vai de novo encontrar o bom mestre, dirigindo ao alto hinos de louvor a Deus. Quando se posta diante do mestre, esse que havia sido curado se coloca de joelhos diante do bom mestre, lhe agradece o bem feito por aquela ocasião, por aquela circunstância. E Jesus, então, de uma forma emblemática, digamos, pergunta: mas não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Né? E na narrativa, as falas de Jesus em relação a esses homens que haviam então sido curados, ela fica por aí. Porque na sequência,
Jesus já vai se dirigir a esse que lhe foi agradecer a dádiva recebida e sugerir a ele que se levante, que se coloque de pé, e vai dizer a ele que a fidelidade dele o salvou. Ou em algumas outras traduções, talvez ainda possa se ler como talvez seja o mais comum, Jesus dizendo que a fé daquele homem o havia curado. Bom, mas dessa narrativa há muitos aspectos em que a gente poderia aqui se deter e tentar desenvolver alguma ideia, algum entendimento. Nós vamos nos ater a uns 4 ou 5, pelo menos, só mesmo para tentar aí, enriquecer e realmente favorecer a ocasião para as nossas reflexões. E aí, no primeiro destaque que faríamos a respeito dessa história, dessa passagem, é relacionada à fé, ao tamanho da fé desses homens. Porque na narrativa não é possível ler, mas somos levados a imaginar há quanto tempo, não é? Qual a idade e há quanto tempo da vida desses homens eles vinham lidando com a lepra. Qual a intensidade das dores, das dificuldades que eles já haviam experimentado até então. Mais do que isso, fica a tentativa de imaginar: será que eles já procuravam Jesus há algum tempo? Qual o nível, né, de dificuldade que eles tiveram até essa ocasião em que puderam de fato encontrar o nosso bom pastor, ter com ele, pedir a sua compaixão, então ficarem aí com essa possibilidade de serem curados, né? E pensando assim, e talvez fazendo aqui realmente um esforço de imaginação para uma possibilidade de que talvez esses 10 homens, depois de muito terem procurado Jesus, agora eles o haviam encontrado, mas Jesus não os cura de imediato. Jesus recomenda que eles se coloquem a caminho de irem se apresentar aos sacerdotes. E para nós isso é emblemático, porque talvez nos tipos psicológicos assim que nós identificamos em nós mesmos, naqueles de nosso convívio, passado algum tempo de uma tamanha busca, passado algum tempo de experimentação de dor e sofrimento, e vislumbrando diante de si a possibilidade de se ver curado e, portanto, livre daquelas dores, daquele constrangimento, talvez para alguns de nós o desejo seria da cura imediata, que de momento rápido tudo cessasse. Tudo que era motivo de dor e constrangimento de imediato fosse interrompido. Mas Jesus não faz isso, não age assim para com esses homens. Jesus recomenda a eles ainda uma caminhada para ir então se apresentar aos sacerdotes. E aí nessa imaginação e também tentativa de comparar aos tipos psicológicos da pessoa humana que a gente de uma certa forma conhece, fica para nós: será que teríamos ainda essa paciência? Será que teríamos ainda essa fé? Será que nos apoiaríamos ainda em uma fé bem fundamentada, a exemplo do que esses homens fizeram? Ou será que, ante essa indicação, passado tanta dor, tanto sofrimento, talvez ante
tanta dificuldade até ter a oportunidade de encontrar ali a cura, será que nós ainda teríamos fé para caminhar e aguardar que no caminho, na jornada, a cura se estabelecesse? Será que na nossa cabeça não começaria a passar aquela série de si, aquele, mas se já estou aqui, se já estou diante de ti, se eu já sofri tudo isso, por que não agora? Por que ainda esperar? E a gente sabe que algumas pessoas, caracterizadas por tipos psicológicos os mais variados, seriam levadas a reflexões assim, a pensamentos e sentimentos assim, mais angustiados e mais angustiosos, que inclusive poderiam ter como consequência a criação daquelas nuvens que vai desconstruindo o clima favorável para que uma benesse dessa magnitude pudesse então se realizar. Na narrativa, para esses 10 homens, não houve esse tipo de reflexão. Esses pensamentos mais angustiosos não lhe ocorreram. Eles se colocaram a caminho, como Jesus havia recomendado, numa amostra de que a fé deles os sustentava, mesmo ante talvez o que seria uma resposta e uma recomendação diferente da esperada, diferente do que o sentimento de maior ansiedade levaria naturalmente a se desejar. Eles se mantêm firmes e atendem à recomendação. Ide. Eles se colocam a caminho. Apesar de tudo que talvez eles já tenham sofrido, eles caminham mais um pouco. Eles vão adiante. E a fé deles se confirma, fica evidente, porque então se percebe que todos eles foram curados. E aí é uma primeira situação que nós temos para refletir sobre a nossa fé. A nossa fé, ela é absoluta e plena, ou ela vai só até onde tudo o que nós desejamos, da forma que nós desejamos, vai se realizando? Será que a nossa fé, ela balança por ocasião de uma indicação diferente do esperado, do desejado por nós, se apresenta? É uma primeira circunstância para uma reflexão bastante positiva, favorecida por essa narrativa, por essa história dos 10 leprosos. Bom, mas na sequência nós ainda temos algo também interessante para as nossas reflexões. Porque com essa recomendação do Cristo de Deus, para que eles possam ainda caminhar mais um pouco, fica naturalmente entendido que Jesus está dizendo a eles para que eles esperem mais um pouco, para que eles tolerem ainda mais um pouco as dores e o constrangimento causado por aquela doença. Bom, e estamos colocando assim para que possamos ter ocasião de medir o nível da nossa ansiedade, o nível do imediatismo com o qual a gente deseja obter aí as dádivas que almejamos para as nossas vidas, né? Para essa nossa existência. Será que já aprendemos a esperar? Será que já entendemos que para tudo na vida há o tempo certo? Será que já observamos suficientemente a natureza para compreender que há o tempo certo para semear,
há o tempo de colher, há o tempo para tudo na vida. Será que ainda nos impacientamos com muita facilidade quando somos levados a esperar? Quando o que é fruto do nosso desejo não fica ali prontamente ao alcance das nossas mãos? Será que já temos a serenidade e a temperança para aguardar no Cristo e em Deus o tempo certo para que em nós se realize, inclusive, a cura dos nossos males espirituais que eventualmente ainda trazemos de outras vidas, de outras existências? Será que já estamos maduros o suficiente para não agir como aquela criança contrariada ante uma primeira negativa ou ante uma recomendação de que é necessário esperar, é necessário aguardar? Quando Cristo diz a esses homens, recomenda a esses homens, para que eles caminhem na direção dos sacerdotes, Jesus está dizendo para que eles esperem ainda mais um pouco, para que eles aguardem. Jesus, de uma outra forma, está dizendo que a cura deles não vai ser ali de imediato, mas que demandaria ainda algum esforço, que demandaria ainda alguns passos por uma dada estrada. Será que estamos dispostos a essa jornada? Estamos dispostos a caminhar, a andar? Estamos dispostos a esse esforço que é necessário a todos nós? Afinal de contas, como está dito, todos fomos criados simples e ignorantes, e estamos todos destinados a nos tornarmos espíritos puros, espíritos perfeitos. Mas, do ponto de partida até o nosso objetivo comum e final, muito esforço, muita caminhada, uma jornada mais ou menos longa, a depender das escolhas que vamos fazendo pelo caminho, está reservada para cada um de nós. Estamos nós prontos para essa caminhada, para esse esforço? Já compreendemos suficientemente que Deus está no comando, guiando os nossos passos, mas que nós não estamos dispensados de caminhar, não estamos dispensados das dores, sim, e dos sofrimentos do caminho, porque também essa já é uma grande verdade. A dor existe. Quem não sofre hoje, sofreu ontem ou vai sofrer amanhã. É assim a vida. Dos relatos dos espíritos de ordem evolutiva das mais variadas, é possível extrair esse entendimento. A dificuldade, as dores, o sofrimento é comum. Em um dado momento da vida, todo mundo há de experimentar. Porque faz parte da experiência, faz parte do nosso processo de fortalecimento e engrandecimento. Não há como fugir disso. Mas estamos dispostos, estamos já em condições de caminhar de forma madura nesse sentido, nessa direção? Aparentemente, esses homens, eles conseguiram, eles caminharam sem queixumes, sem lamentações, eles avançaram mais um pouco, eles deram mais alguns passos na direção que lhes foi indicada. Nossos espíritos, nossos anjos guardiães, os espíritos que nos são simpáticos, seguem aí ao nosso lado, nos recomendando, nos indicando mais alguns passos. Mas temos sido receptivos a esses aconselhamentos, a essas sugestões?
Cabe aí a nossa reflexão. E para além disso, dessa história, ainda é possível extrair o entendimento de que Jesus, nem mesmo ele, está tentando fazer e trazer para si prosélitos. Jesus não aproveita a situação para fazer proselitismo, no sentido de atrair para si companheiros, irmãos que a priori têm uma outra fé, que a priori têm uma outra fundamentação religiosa a lhes nortear as ações, a lhes guiar aí a trajetória pela vida. Jesus não faz nenhum questionamento para saber qual a religião exatamente, né? Eles pertenciam, eles alimentavam. Até porque, se fosse o caso, e talvez tenha acontecido, Jesus prontamente identificaria, mas Jesus não faz nenhuma menção e nenhum sinal, nem mesmo para esse que foi curado e voltou para agradecer. Jesus não faz um sinal de que ele ou os 10 deveriam, a partir daquele momento, o acompanhar a ele, Jesus. Jesus os deixa livres, os deixa confortáveis para seguir a caminhada, a jornada que é deles. E por isso a recomendação de que eles se colocassem a caminho de se apresentarem aos sacerdotes da religião deles, da religião que até ali já os havia norteado, guiado os passos. Jesus não se aproveita da situação para atrair a si a atenção, o devotamento, por assim dizer, desses homens. Mesmo ao que voltou para agradecer, Jesus recomenda que ele se levante e vá. Se coloque a caminho, porque é fora de dúvidas, mesmo com a cura da lepra, na sequência da jornada deles pela vida, eles ainda haveriam de experimentar uma série de outras vivências. E para essas outras vivências que eles haveriam de experimentar, a religião que eles já então alimentavam, né, que até então os instruiu, os colocou aí alinhados em um dado caminho, é a que então haveria de os sustentar e manter ainda por algum tempo, não é? E essa é uma mensagem interessante, é um ponto significativo igualmente, porque mesmo na nossa frequentação na casa espírita, por vezes já vimos situações nas quais fica uma certa angústia, no sentido de se desejar que aquela pessoa, porque há um certo ponto em que fica nítido, que passou a frequentar não só a casa espírita, mas essa ou aquela outra religião, com um objetivo muito claro e específico, que seja o de obter alguma benéfice, de obter o êxito em algum empreendimento, seja ele qual for, ela vai frequentando, vai vivenciando aquela experiência religiosa, mas tão logo o seu desejo primeiro se realize, elas normalmente vão diminuindo, ou se não de forma realmente mais abrupta, tão logo o que desejava se realiza, interrompem a sua frequentação. E aí, por vezes, há uma tendência aos que ficam de dirigir comentários nesse sentido, de que a pessoa frequentou, vivenciou, experimentou tudo o que
a casa tinha para oferecer, até que o que ela desejava na sua vida pessoal, talvez até mais íntima, se realizasse. Há a tendência de comentários de que essa ou aquela pessoa ali se manteve pura e exclusivamente em função de seu interesse, do interesse de alcançar bom êxito naquilo que era, na obtenção daquilo que era o objeto aí de seu desejo. Bom, mas notem como Jesus se posta diante da situação. Jesus poderia muito bem ter recomendado a esses homens, ao invés de que eles fossem em direção aos sacerdotes e se apresentarem aos seus sacerdotes, Jesus poderia ter recomendado que eles ficassem ali e passassem a seguir a ele, Jesus, dali por diante. Mas Jesus não o fez. Então, nos parece que também a nós não nos cabe comentários e pensamentos dessa natureza. Afinal de contas, é Allan Kardec mesmo quem nos aponta que a doutrina espírita e, por consequência, os espíritas respeitam e devem respeitar toda crença, toda fé sincera, sem esse desejo de impor que esse ou aquele companheiro, seja por quais forem as razões, os motivos, atendam, sigam de forma absoluta e cega aí essa ou aquela recomendação que pode se fazer presente aí na vivência espírita. Não é disso que se trata. Allan Kardec coloca a doutrina espírita como sendo esse ambiente no qual as pessoas devem se sentir confortáveis e devem permanecer por vontade, pelo convencimento de que os ensinamentos, de que o que é apresentado faz sentido, corresponde a uma realidade e tanto quanto alimenta e traz luz aos problemas, às dificuldades, aos anseios naturais aí da alma humana. Então, cabe também essa nossa reflexão nesse ponto e nesse aspecto. E ainda mais uma outra situação dessa história, positiva para as nossas reflexões, é o fato de que, mais uma vez, Jesus usa um samaritano para dar um exemplo, para dar uma instrução. Porque para uma dada casta do povo daquela época, os samaritanos eram vistos mesmo como inimigos, como adversários. Quando Jesus traz, ou a vivência, né, a experiência ali vivida por Jesus, nos traz a figura de um samaritano, isso serve para mais uma vez nos mostrar que não devemos nos ater ao preconceito religioso, de cor de pele, relacionados à sexualidade, preconceitos de nenhuma natureza, nos cabe, nos serve. O que nos vale, o que nos é positivo, é o que vai no fundo da alma humana. Então notem que talvez, ou melhor, pela história, os outros 9 homens, eles não eram samaritanos. Eles eram de alguma outra casta aí, talvez mais bem vista na época. Mas o destaque ficando para nós em relação ao samaritano é positivo, porque inclusive é a mesma menção que Jesus faz naquele momento em que ele relata que um homem descia de Jerusalém para Jericó e ele é pego no caminho por assaltantes. Dos que passam por esse homem que foi então agredido, o que parou, se deteve para ajudar e amparar esse homem que havia sido então agredido, foi um samaritano.
E aí, com reflexões dessa natureza, fica evidenciado para nós também esse entendimento, também essa lição. Não cabe olhar para uma pessoa de forma exterior, de forma externa, tão rasteira, tão ligeira, e a partir daí já sair com uma série de conclusões, e conclusões que as mais das vezes são negativas. São conclusões que levantam barreiras ao invés de construir pontes. Com essa indicação de que o samaritano é quem retorna, fica evidenciado que esse bom exemplo da gratidão veio talvez de alguém que não se esperava, por esse olhar mais preconceituoso. Mas o que ia na alma, no coração desse homem, de forma alguma correspondeu ao que talvez muitos poderiam avaliar ante a situação. E é assim que estamos tentando estabelecer um comparativo. Cor de pele, as opções sexuais, a sexualidade, na profundidade toda que a discussão a respeito demanda, a religião, nacionalidade. Não há nada assim exterior que consiga efetivamente medir, pesar o valor aí, ou a grandeza, ou mesmo a pequenez da alma humana, do estágio evolutivo em que cada um de nós nos encontramos. É sempre bom aguardar, é recomendável deixar espaço para que o tempo nos mostre, para que o tempo e as ações, as atitudes uns dos outros evidenciem qual é a natureza de cada um, o que vai no fundo da alma de cada um. O que vem de dentro, também sinalizou o Mestre. Isso é o que é importante. Isso é o que tem peso, é o que tem valor. O que é exterior, como já haverá de estar claro para todo espírita, a ação própria do tempo vivido no mundo material como esse nosso já dá conta de colocar nos eixos, de renovar naturalmente. O que fica, o que perdura é o que vai dentro, o que é profundo, o que caracteriza esse eu mais profundo. Bom, e com uma reflexão dessa natureza, a gente ainda se lembra de Allan Kardec sinalizando em O Evangelho do Espiritismo, de que a química então já havia demonstrado que para além do que a aparência exterior apresenta, corre nas nossas veias um sangue que é semelhante, que é comum entre todos nós. A aparência exterior, as impressões que externamente se pode ter de uma pessoa, em absoluto não a define. É melhor sempre aguardar e observar o que vem de dentro. Afinal de contas, uma árvore boa não dá maus frutos, não é? Bom, e aí é preciso tempo e sabedoria para conseguir perceber a natureza dos frutos que cada árvore, representando cada um de nós, os frutos que cada um de nós, que cada árvore coloca à disposição daqueles que estão aí a caminho em conjunto. Bom, e aí, tentando fechar aqui as nossas reflexões, ainda gostaríamos de fazer menção a uma lição possível de retirar dessa passagem relacionada à gratidão. E em O Evangelho segundo o Espiritismo mesmo, nós vamos ler mais de uma mensagem, mais de uma passagem, sinalizando, fazendo menção à gratidão.
Há um momento em que Allan Kardec sinaliza a respeito dos benefícios pagos com a ingratidão. Em um outro momento é feita menção à ingratidão dos filhos em relação aos pais. Numa indicação que para nós aparenta ser uma indicação no sentido de o quão importante é nós termos gratidão em relação àqueles que, de alguma forma e em algum momento na vida, nos beneficiaram. E mais, usar essa lembrança do bem que nos foi feito como motivação, para que de futuro e de nossa parte também nós nos coloquemos aí a serviço, para que também nós possamos semear o bem. Mas notem, se de um lado é interessante e positivo termos sempre a lembrança do bem que nos foi dirigido, para que então tenhamos a gratidão e utilizemos a gratidão como motivação para seguir fazendo o bem em relação a tantos outros que caminham, que se colocam a caminho conosco nessa vida. Por outro lado, também é importante refletir a necessidade de esquecer, de semear e ir adiante, de semear e deixar ao tempo o trabalho de fazer que a semente germine, cresça e dê bons frutos. Para que a gente não incorra em um outro equívoco relacionado a se prender ao bem feito e fazer esse bem desejando e atrelando a ele esse sentimento de egoísmo, que cria a expectativa de que a pessoa a qual nós beneficiamos adiante venha nos agradecer, adiante venha nos retribuir. Uma expectativa nesse sentido seria um equívoco justamente porque evidenciaria esse egoísmo, esse orgulho, que são duas chagas das quais nós precisamos nos livrar também, já nos recomendou Allan Kardec. Mas a gratidão evidenciada por esse samaritano é uma outra lição bastante positiva, nos sinalizando a necessidade de, ante tantas dádivas, ante tanto bem que já foi feito por nós, que tenhamos a ocasião de agradecer, de sermos gratos, de dirigir ao alto o nosso muito obrigado, de manifestar a Deus na pessoa do próximo o nosso muito obrigado e, por consequência, o nosso amor. Meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos inspire, nos ilumine, nos coloque prontamente no caminho justo e sábio de entender, de compreender profundamente as lições que histórias, que narrativas bíblicas como essa nos deixam aí para ocorrer de toda a nossa existência. Que o bom Mestre siga nos iluminando grandemente a todos e que tenhamos a sensibilidade necessária para receber todas essas benesses e nos mantermos gratos por todo o bem que nos tem sido dirigidos. Muita luz e muita paz a nós todos.